Em um mundo cada vez mais polarizado entre direita e esquerda, é difícil que exista uma discussão política em que não surja o nome da Venezuela. Desde que Hugo Chávez foi eleito presidente pela primeira vez, em 1999, deu início à implantação do que ele mesmo chamou de socialismo do século XXI, a Venezuela divide opiniões. Enquanto para uns, o país é um símbolo de resistência ao imperialismo norte-americano e uma democracia comum, para outros, é um regime ditatorial, que representa o fracasso do modelo socialista. Paixões políticas à parte, o país viveu uma das piores crises de sua história, com mais de 7 milhões de refugiados e uma inflação que derreteu o valor da moeda local. E mesmo com esse cenário devastador, Nicolás Maduro não só conseguiu se reeleger, como ainda aumentou seu poder dentro do país. E tudo indicava que seus planos eram de permanecer no cargo por muitos mandatos. Entretanto, algumas mudanças ocorridas no cenário internacional obrigaram o presidente da Venezuela a realizar eleições, e até o momento, todas as pesquisas sérias indicam que ele será derrotado por um candidato praticamente desconhecido. Será que estamos presenciando os últimos momentos de Nicolás Maduro e do chavismo à frente da Venezuela? Quais motivos obrigaram o presidente venezuelano a convocar eleições? E existe alguma possibilidade de Maduro aceitar uma eventual derrota nas urnas? Se você quer saber as respostas, assista este vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Venezuela e o possível fim do governo de Nicolás Maduro. Hugo Chávez esteve à frente da Venezuela por cerca de 14 anos e teria ficado mais tempo se não fosse o câncer que o matou aos 58 anos. Apesar de uma tentativa de golpe que o tirou do poder por 2 dias em 2002, poucas vezes o presidente viu seu poder ameaçado. Com a Venezuela produzindo mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia e o preço da commodity nas alturas, o presidente tinha os cofres cheios para implementar várias medidas sociais que ajudaram a aumentar sua popularidade. O apoio popular se converteu em mais poder político e Hugo Chávez e seus aliados passaram a controlar praticamente todas as instituições do país. Além de, na prática, comandar tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário, Hugo Chávez sempre teve apoio incondicional dos militares venezuelanos. Além disso, criou a Milícia Nacional Bolivariana, que treinou e armou mais de 4 milhões de civis para defender o governo. Toda essa estrutura foi herdada por Nicolás Maduro quando o presidente Hugo Chávez decidiu nomeá-lo sucessor no final de 2012, poucos meses antes de falecer. Como vice-presidente, Maduro assumiu o poder de maneira oficial no dia 5 de março de 2013, quando Hugo Chávez foi declarado morto. Entretanto, segundo a Constituição venezuelana, ele não poderia assumir o cargo durante o resto do mandato e foi obrigado a convocar novas eleições. O novo pleito aconteceu pouco mais de um mês depois, e Maduro saiu vencedor, porém com uma margem muito pequena de votos. Foram pouco mais de 200 mil votos de diferença para o candidato de oposição Henrique Capriles. A vantagem de menos de 2% já indicava que Maduro não tinha a mesma popularidade de Hugo Chávez e que a Venezuela estava dividida. E além de não ter o mesmo carisma e as habilidades políticas de Hugo Chávez, Maduro também não teve a mesma sorte, já que os preços do petróleo despencaram depois de sua chegada ao poder. Sem as receitas do petróleo, a Venezuela mergulhou no caos. Imagens de supermercados vazios e consumidores passando horas na fila para conseguir comprar apenas o básico se tornaram lamentavelmente comuns, assim como a de pessoas revirando lixo em busca de comida. Com menos de um ano de mandato, Nicolás Maduro estava enfrentando uma onda de protestos por todo o país e o descontentamento com seu governo era claro. Acuado, o presidente utilizou todo o aparato criado pelo seu antecessor para se manter no poder. Os militares e a milícia bolivariana atuaram com violência para reprimir os protestos e fizeram mais de 270 vítimas fatais em alguns anos. Enquanto os manifestantes eram caçados nas ruas, os opositores também sofriam a perseguição do governo, com cassações de mandatos, impugnações de candidatura, em alguns casos, até prisões. Com essas e outras estratégias, Maduro disputou as eleições de 2018 praticamente sozinho e foi reeleito.
A falta de democracia no país foi o motivo alegado pelos Estados Unidos para a imposição de diversas sanções, o que só afundou a Venezuela ainda mais na crise. Nos últimos anos, quase 8 milhões de venezuelanos fizeram as malas e partiram em busca de uma vida melhor no exterior. Mesmo assim, em nenhum momento Nicolás Maduro deu a menor demonstração de interesse em deixar a presidência ou, pelo menos, permitir a realização de eleições com a participação da oposição. O cenário começou a mudar em 2022, mais precisamente no dia 24 de fevereiro, quando as tropas russas invadiram a Ucrânia. Uma das consequências da guerra foram as sanções impostas à Rússia, o que levou à necessidade de vários países procurarem outras fontes de petróleo. Esse episódio marcou o início da reaproximação entre Estados Unidos e Venezuela. Apenas algumas semanas após o início dos conflitos, no dia 8 de março de 2022, representantes dos Estados Unidos se reuniram secretamente com membros do governo de Maduro na capital Caracas. O encontro, revelado dias depois, deixou até mesmo a oposição surpresa, já que até aquele momento os Estados Unidos reconheciam o líder da oposição, Juan Guaidó, como o legítimo presidente venezuelano. Sobre a mesa de negociação estavam alguns pontos. Pela proposta, os Estados Unidos se comprometiam a retirar sanções que impediam a produção de petróleo na Venezuela. Por sua vez, Maduro deveria se comprometer a realizar eleições livres com a participação da oposição e a libertar alguns presos americanos detidos no país. Pelo andar da carruagem, Maduro estava consciente de que realizar eleições em condições de igualdade era praticamente decretar o fim do seu governo. Mas então, por que ele aceitou essas condições? O fato é que durante os anos em que se afastou dos Estados Unidos, a Venezuela se aproximou de países conhecidos pela rivalidade com os americanos. Cuba, China, Irã e Rússia passaram a fazer parte do clube de aliados venezuelanos, que de certa forma foram os países que deram sustentação ao regime de Nicolás Maduro, principalmente China e Rússia. Enquanto os russos se tornaram o principal fornecedor de armas, a China se tornou o maior financiador. Um artigo publicado pela Universidade de Navarra, na Espanha, mostra que nas últimas décadas a Venezuela se tornou o principal cliente de armamentos da Rússia no hemisfério ocidental, com mais de 20 bilhões de dólares em aquisições. E não dá para negar o poder que as armas russas tiveram na manutenção de Maduro no poder. Além de tornar o exército mais forte e inibir qualquer tentativa de derrubada do governo pela força, uma grande parte de fuzis comprados da Rússia foram parar nas mãos da milícia bolivariana, o grupo de civis formados para defender o governo e que conta com mais de 4 milhões e 500 mil membros, segundo o próprio governo. Por outro lado, a China era responsável por ajudar a Venezuela no campo econômico, realizando empréstimos de grandes quantidades de dinheiro. De acordo com uma reportagem do jornal El País, apenas entre os anos de 2009 e 2019, a China emprestou mais de 62 bilhões de dólares à Venezuela, um valor que corresponde a 40% de todos os empréstimos que os chineses fizeram para países da América Latina. Com os apoios internos e externos, Maduro poderia continuar indefinidamente no poder ou eleger qualquer pessoa indicada por ele. Pelo menos era o que parecia. Porém, o cenário começou a mudar com as sanções impostas pelos Estados Unidos a partir de 2019. Os interesses da China sempre estiveram muito além de qualquer ideologia e, em relação à Venezuela, não era diferente. Para o governo de Pequim, emprestar dinheiro para a Venezuela era uma garantia de conseguir mais petróleo. Se por um lado a China é o maior importador de petróleo do mundo, por outro, a Venezuela tem as maiores reservas do planeta. Porém, durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, a PDVSA, que é a empresa estatal responsável por produzir petróleo na Venezuela, foi completamente sucateada, com inúmeras denúncias de corrupção e má administração. Isso fez com que o país produzisse cada vez menos petróleo. Segundo dados do site Statista, em 2008, a Venezuela produzia cerca de 3 milhões e 230 mil barris de petróleo por dia. Desde então, a produção caiu ano a ano, até atingir cerca de 650 mil barris por dia em 2021. Neste cenário, a redução no envio de petróleo para a China foi inevitável.
Enquanto em 2017 a Venezuela mandava cerca de 437 mil barris por dia para a China e era responsável por fornecer aproximadamente 5% de todo o petróleo comprado pelos chineses, em 2019 as remessas diárias caíram 24%, para a casa dos 332 mil barris diários. Não demorou até o governo chinês perceber que a Venezuela seria incapaz de honrar suas dívidas e cortar os empréstimos. Por isso, Nicolás Maduro não esperou passar nem um mês do começo da guerra da Ucrânia para sentar à mesa e negociar com os Estados Unidos. Por mais que as negociações tenham se arrastado por mais de um ano, no final ele acabou aceitando todas as condições, inclusive a de realizar eleições e permitir a participação da oposição. Com a retirada de parte das sanções, a produção de petróleo voltou a subir e se aproximar da marca de 1 milhão de barris por dia, o que ajudou a economia da Venezuela a apresentar melhoras em vários indicadores, entre eles a inflação, que, apesar de estar perto dos 200% ao ano, é infinitamente menor do que no auge da crise. E para impedir Maduro de colher os frutos da melhora, a oposição começou a se articular e se organizar para a eleição que finalmente foi marcada para o dia 28 de julho de 2024. Com exemplo de eleições passadas, quando boicotaram o pleito ou tentaram enfrentar o chavismo com várias candidaturas, dessa vez os principais partidos de oposição decidiram se unir para escolher um único candidato que tivesse mais chances de vencer. As primárias consagraram o nome da ex-deputada Maria Corina Machado, que saiu vencedora com mais de 90% dos votos. Até aí, muitos acreditavam que a Venezuela estava realmente no caminho de ver suas primeiras eleições verdadeiramente livres em muito tempo. Mas Nicolás Maduro, mais uma vez, mostrou que tem o controle total das instituições do país e impugnou a candidatura de Maria Corina Machado. A oposição, então, apresentou o nome da filósofa Corina Yoris, e mais uma vez o governo atuou para dificultar a candidatura. Dessa vez, até mesmo aliados do presidente venezuelano como Lula e Gustavo Petro criticaram a postura de Maduro e mais uma vez ele teve que recuar. Além do puxão de orelha dos aliados, os Estados Unidos voltaram a implementar sanções que afetaram a produção de petróleo do país. E mais uma vez, Maduro viu que contar com a China nesta batalha não será uma opção. Logo após a volta das sanções, a China passou a pagar menos pelo petróleo venezuelano, como relata a Bloomberg. Nesse cenário, Maduro aceitou como candidato da oposição Edmundo González Urrutia, um ex-embaixador praticamente desconhecido dos eleitores venezuelanos, o que não significa que ele não tenha chances de vencer. Pelo contrário, segundo diferentes pesquisas de opinião, o candidato da oposição está liderando a corrida com até 21 pontos percentuais na frente de Maduro. Mas será que o presidente venezuelano tem intenção de deixar as eleições serem realizadas e de aceitar o resultado caso perca? Além de impugnar e impedir candidaturas, Maduro tentou apelar para o sentimento de nacionalismo dos venezuelanos ao ameaçar invadir a Guiana. Mas nenhuma de suas medidas se refletiu em melhores índices nas pesquisas. Também ficou claro que, independente de quem for o candidato da oposição, se tiver o apoio de Maria Corina Machado, as chances de derrota do atual governo são enormes. Lógico que não veremos nenhuma declaração de Maduro no sentido de estar conformado em perder as eleições. E mesmo no cenário adverso, ele e seus colaboradores seguem com o típico discurso de que estão seguros de que sairão vitoriosos no dia 28 de julho. Porém, movimentos de bastidores dão indícios de que sua saída já está sendo negociada. Pela primeira vez em muitos anos, um candidato da oposição foi entrevistado em uma televisão estatal. Nessa entrevista e em outras para meios internacionais, o candidato deixou claro que pretende negociar com o governo atual em busca da pacificação política na Venezuela. Isso pode ser parte de um grande acordo que está sendo costurado pelo presidente colombiano Gustavo Petro para permitir a saída de Maduro do poder de forma pacífica. O atual presidente é investigado pelo Tribunal Penal Internacional por supostas violações aos direitos humanos e pode ser condenado por esses crimes. Além disso, por conta das supostas associações de seu governo com o narcotráfico, Nicolás Maduro está em uma lista de procurados pelos Estados Unidos que oferecem 15 milhões de dólares por sua captura.
E na medida em que seu governo enfraquece, Maduro pode estar cada vez mais preocupado com traições dentro de seu próprio grupo. A iminência de uma queda pode levar colaboradores a negociar a cabeça de Maduro com seus inimigos, que não são poucos, ou até mesmo a tentarem um golpe interno para destituir o presidente e preservar o chavismo no poder. Suspeitas como essas podem parecer exagero ou até teoria da conspiração, mas recentemente a justiça venezuelana determinou a prisão de Tarek El Aissami, um dos homens mais fortes do chavismo que chegou a ocupar a vice-presidência de Nicolás Maduro e esteve à frente da produção de petróleo por vários anos. A prisão do antigo aliado está envolta em muitos mistérios e até o momento o que se sabe é que ele está sendo acusado de traição. Por esses e outros fatores é que existem motivos suficientes para acreditar que Nicolás Maduro esteja negociando a retirada das acusações que possui e um possível exílio em algum país que tenha relações próximas, em troca de permitir a participação da oposição nas próximas eleições. Caso perca a disputa presidencial, Maduro ainda terá praticamente 5 meses para preparar a transição e negociar os detalhes que devem permitir a ele e seus aliados mais próximos uma vida longe da Venezuela e sem nenhum julgamento pelos seus atos. Como estamos falando de Venezuela e de Nicolás Maduro, tudo pode mudar em questão de horas. Mas, analisando o cenário até o momento e os dados disponíveis, parece que estamos vendo os últimos momentos do presidente à frente do comando do país. Para saber se a mudança vai se concretizar e se vai ser para melhor, teremos que aguardar ainda algumas semanas. E por falar em fim de carreira, quem também pode estar chegando perto do fim é a fabricante de aviões Boeing, que enfrenta um dos piores momentos de toda a sua história. Se você quiser saber os motivos, é o que eu te conto nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. É só clicar e já nos vemos por lá. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!